Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. O balança, mas não cai de Michel Temer. Ele continuará em pé após as esperadas delações do ex-deputado Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, consideradas nitrogênio puro, e a reforma trabalhista. Como vai atingir o seu bolso, a sua vida? E mais, Lula vai disputar as eleições de 2018? Ele que lidera as pesquisas de opinião sobre a sucessão presidencial terá sobrevida política, jurídica, após ter sido condenado pelo juiz Sérgio Moro? Essas e outras perguntas para a mesa redonda de cena política, com presença da socióloga e jornalista Isabelle Anchieta, que tem doutorado pela USP, também professora de pós-graduação da PUC-MG e colaboradora dos jornais Estadão e Nexo e das revistas Mente e Cérebro e Sociologia. Foi apresentadora e editora de texto do jornal da Rede Globo Minas. Também o advogado e professor de Direito Constitucional Emílio Peluso, da UFMG, mestre e doutor em Direito pela mesma universidade, coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da universidade. Lançou recentemente o livro Decisão e Jurisdição Constitucional. E ainda o professor de Ciência Política e Relações Internacionais, Oswaldo Deon, do IBMEC e da UNA, mestre em Ciência Política pelo IUPERJ e doutor em Relações Internacionais pela UNB. Prazer em recebê-los aqui, você pela primeira vez, Deon. A Isabelle já veio, o Emílio já é um freguês aqui de caderno aqui do programa, sabe? Mas eu queria começar por você, Deon, que, como eu disse, prazer em receber, sua primeira vez aqui, e vamos começar o debate pelo cientista político. Temer, como eu disse, está passando aí muitas dificuldades com as delações da JBS. E agora tem pela frente isso aí que é considerado um dinamite político, as delações do ex-deputado Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. Inclusive, os dois estão disputando, né, quem consegue chegar na frente das delações, porque o Ministério Público, a Operação Lava Jato, quer escolher um ou outro, já que eles transitam no mesmo território da corrupção, vamos dizer assim. O que você acha dessas delações? Ele fica em pé, Michel Temer? Barroso, a cena política brasileira muda a cada instante. Na semana passada era muito improvável que Michel Temer continuasse seu governo. Muitas movimentações estavam acontecendo na Câmara Federal, no Senado. Havia uma possibilidade de que houvesse uma derrota na CCJ de Michel Temer. Essa derrota não veio. Houve uma alteração bastante grande, 13 deputados federais foram trocados na CCJ, houve uma sobrevida do governo Michel Temer, havia já um relacionamento bastante avançado do presidente da Câmara Federal com parte importante do empresariado brasileiro, estava ali nascendo o embrião de um novo governo, de um governo Rodrigo Maia, mas depois da votação na CCJ, com a vitória de Michel Temer, eu acho que o quadro político mudou bastante. Não só pela melhora no que diz respeito à manutenção do governo Michel Temer, como também alguns indicadores econômicos foram anunciados no intuito de poder fazer com que o governo tivesse mais um tempo que pudesse sobreviver aí à Procuradoria-Geral da República, da mesma forma também que toda a oposição organizada nesse momento, parte importante também da sociedade civil tem se mobilizado, com destaque para artistas, cantores, né, para toda a cena cultural que tem se movimentado no intuito de poder fazer com que o presidente caia.
Da mesma forma também que nós tivemos aí a condenação do ex-presidente Lula e a aprovação da reforma trabalhista. A aprovação da reforma trabalhista talvez tenha aumentado a credibilidade de Temer em relação àqueles que hoje têm uma parcela representativa do poder. Aqueles que, depois da queda da ex-presidente Dilma Rousseff, assumiram as rédeas da nação. Falo dos setores mais ligados ao poder econômico, que hoje tem uma presença bastante destacada no governo Michel Temer, que é o governo menos aprovado da história brasileira. Um sustentáculo, é bom que nós possamos lembrar Isabela, um sustentáculo, emendando para você, Isabela, um sustentáculo mais coeso que ele teria hoje seria do poder econômico? Ao que tudo indica, sim, né? Eu acho que as pesquisas, saiu uma pesquisa agora recente, que ele tem 93% de reprovação. Essa reprovação foi crescendo ao longo do tempo, né? Então ele tinha uma reprovação muito alta no final do ano, que já era de 56%, passou para 73% em janeiro, e agora ela atinge um índice inédito mesmo. Eu acho que o Temer funcionou um pouco como um inimigo comum. Para um país que estava tão dividido entre as pessoas que de alguma forma defendiam o PT, a Dilma e um outro grupo de pessoas, um outro grupo social que votou no PSDB, que estava com Aécio Neves e que tinha uma outra posição política. Eu acho que o Temer funcionou como uma figura meio que concilia esses dois lugares. Assim. Eu acho que não só ele é uma figura... Contra ele está conseguindo unir os opostos? Ele é uma figura emblemática, assim, no sentido de que ele também, é evidente que a gente sente que se o combate foi contra a corrupção e se as pessoas levantaram a voz contra a corrupção, há uma continuidade aí, que a gente não viu essa transição, eticamente ela se dá, né? Então acho que há uma decepção ética em relação com essa mudança de lugar, né? Que ela não trouxe essa mudança esperada. Até mesmo porque o Temer tem uma figura meio emblemática. Se por um lado ele é PMDB, e ele funciona, ele não é o PT, e ao mesmo tempo ele era o vice da Dilma, né? Ele tem todo um lugar contraditório, assim. Algumas pessoas veem ele como uma continuidade do governo do PT, ele era o vice da Dilma, o próprio PT não o vê como uma continuidade, vê ele como uma figura que de alguma forma, promoveu esse golpe junto com o Eduardo Cunha, que houve uma articulação nos bastidores para ele ocupar o poder. E ao mesmo tempo, percebe, ele é uma figura meio desencaixada, assim, né? Ele encontrou esse lugar. Houve uma aposta, talvez, do poder econômico para que ele levasse adiante algumas reformas políticas, que, por um lado, elas favorecem esse poder econômico, né? Mas que também, de certa forma, são importantes para o país. Então, tem uma dubiedade aí muito grande. Eu acho que a reforma trabalhista ela era necessária, a gente está com umas leis trabalhistas que duram aí 76 anos, 74 anos, que a nossa lei faz aniversário. É evidente que a gente precisaria flexibilizar, modernizar, mas não sei se da forma como foi feito, né? Sem chamar a sociedade para esse debate não foi amplo, né? Não foi necessário, e com uma Câmara dos Deputados, né, extremamente questionável. Isabelle, então, falando em desencaixar, que esse termo que você usou aí, vou encaixar aqui o Emílio Peluso no debate. E depois a gente volta para esses temas aí, nós temos 4 blocos para debater isso tudo. Emílio, o Lula, condenado a quase 10 anos por Sérgio Moro, primeira instância. Há uma possibilidade de a condenação da segunda instância sair antes da eleição. Há a possibilidade, mas falando-se em justiça brasileira, nunca se sabe pela morosidade, né, pelos vários interesses que jogam junto com a justiça. Você acha que, juridicamente, assim como um professor de direito constitucional, ele vai conseguir escapar, ele vai conseguir se firmar como candidato a presidente? Eu acho que não é futurologia, não, pelos dados colocados aí. Eu acho que tanto para a cena política quanto para a cena jurídica, acho que é difícil hoje no Brasil a gente conseguir fazer constatações assim, muito firmes, né? A gente vê que isso tem mudado e se alterado muito rapidamente. O que dá para a gente perceber, né, é que há uma sentença que eu acho que houve uma preocupação do juiz Sérgio Moro de tentar fazer uma costura que tornasse difícil uma mudança em segunda instância. Nós temos um Tribunal Regional Federal da 4ª Região que tem tem tido uma posição muito no sentido de manter aquilo que tem acontecido na Lava Jato. Né? Então, esse é o tribunal lá de Curitiba mesmo, né? De Porto Alegre. Porto Alegre. Aumentar as penas. E até, em alguns casos, aumentar penas, né? Teve uma mudança
que causou uma certa surpresa em relação ao Vaccari, não é, há pouco tempo atrás, e que reforça um pouco do argumento da defesa, no sentido de que, olha, não há uma confirmação efetiva mesmo do que foi feito em termos de delação, que é a mais importante, o elemento mais importante que abre tudo que acontece na condenação do Lula é a delação do Léo Pinheiro, né? E a documentação que acompanha e que serviria para confirmar de fato essa delação, né? Ela é discutível, mas mesmo assim eu acho que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai ter uma posição de tentar de alguma forma subsidiar ou no máximo talvez reduzir uma pena. É complicado porque a gente diz, bom, tudo bem, a justiça brasileira tem um tempo muito estranho que a gente precisa tentar levar em consideração, mas a gente pode perceber a politização de todo o processo quando o presidente do próprio tribunal vem e diz que o processo vai ser julgado antes do período eleitoral, né? Ele se manifestou nesse sentido. Isso é uma coisa assim, que mostra que há uma politização, claro. Olha, nós temos uma preocupação sim de ter um julgamento e esse julgamento a gente sabe que vai influenciar o que pode acontecer em termos eleitorais, então nós vamos fazer esse julgamento antes de outros julgamentos. Isso a despeito de os processos lá dessa vara sempre demorarem mais de 2 anos, né? Sim, ele chegou e falou, não, nós vamos resolver rapidamente. A despeito de qualquer tempo e a despeito do fato de que vários outros processos podem chegar ao Tribunal Regional Federal antes disso, né, e seria de se esperar que esses outros processos fossem julgados primeiramente, né? Então, essas questões, é interessante como no começo da própria decisão, né, o juiz Sérgio Moro, ele tenta a todo tempo dizer, olha, não, estou julgando com imparcialidade, ele lembra as arguições de suspeição, impedimento que apareceram no processo que foram refutadas por ele e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas é possível perceber muito claramente que ele tem sim uma certa preocupação em dizer, olha, não estou agindo de forma imparcial, mas vez por outra ele se sente ofendido com determinados posicionamentos da defesa que são de se esperar. A defesa vai tentar recorrer a tudo que ela puder recorrer para evitar uma condenação. Mas foi extremamente agressiva a defesa, né, durante o processo. Isso me impressionou tanto assim a postura em relação ao juiz, porque de certa forma quem acompanhou os depoimentos, né, e viu assim a postura do Sérgio Moro, ele de alguma forma foi muito respeitoso, né, assim, até com o ex-presidente, a forma do tratamento. E o contrário, eu achei extremamente agressivo, né, assim, a postura da defesa, até ele mesmo ele exatamente relata essa agressividade, assim, nessa tentativa de alguma forma até de provocar o juiz para que ele saia do controle. Né? Claro que tem todo um jogo político. E eu queria até, posso te perguntar? Eu posso fazer uma pergunta para ele? Então, ótimo. Porque eu fiquei até curiosa. Eu acho que tem uma diferença aí do julgamento do Vaccari com o do Lula. E eu queria até aproveitar a sua presença para, de fato, entender a efetividade dessa diferença. Se, por um lado dele, realmente, acho que se baseou nos depoimentos, e aí essa era a questão da fragilidade, de fato, houve a revisão, né? Já o caso do Lula, houveram algumas provas, né? Por exemplo, aquele documento que eles pegaram da própria construtora, em que havia uma rasura, que de alguma forma já destinava o triplex. Houve trocas de mensagens entre os executivos da OAS, falando das reformas, tanto do apartamento quanto do sítio, já conectando as outras duas coisas. E no próprio computador da OAS houve lá a ideia de uma reserva desse apartamento para o Lula, ou seja, além de depoimentos, testemunhas do porteiro do prédio, etc. e tal. Então, isso não seriam provas, assim, até que ponto essa história de falar que só está baseado no depoimento também é uma narrativa política para esvaziar a condenação do Sérgio Moro, ou se de fato essas provas são muito frágeis? Não, porque eu acho que a diferença que a gente pode perceber é isso que você colocou mesmo. Em relação ao processo do Vaccari, havia uma clareza para o tribunal nesse sentido de que não haveria outra prova a corroborar o que foi feito pelos delatores, o que foi dito pelos delatores, né? É claro que há uma série de outros documentos e outros elementos de prova que aparecem que são trazidos pelo Sérgio Moro para se posicionar em relação e para justificar a decisão dele, fundamentar a sua decisão. Mas eu ainda penso que há uma certa fragilidade de estabelecer essa linha. É uma linha muito longa que precisa ser construída, né? De que, de fato, o apartamento era um apartamento destinado a ele, né? E havia um interesse que foi demonstrado, inclusive, né, colocado por ele no próprio processo, dizendo, olha, nós tínhamos o interesse, depois nós mudamos de posição em relação a isso. E ao longo da sentença, o que parece acontecer é que
há uma tentativa de a todo tempo dizer, olha, não me importa que se há necessidade de prática de ato de ofício, não me importa se ele não quis de fato ficar com o apartamento, se a destinação não seria mesmo essa, isso já seria suficiente para se provar um ato de corrupção. Então, acho que assim, ainda que haja uma documentação que possa induzir a um determinado entendimento, há uma prevalência, sim, ali por parte do entendimento construído ao longo de toda a Operação Lava Jato, de que é quase que um ônus do acusado ter que se mostrar inocente, e não o contrário. Não é o Ministério Público que tem que trazer toda a prova necessária e colocar isso para o juiz. E a posição dele é uma posição que ele declaradamente já colocou, inclusive em artigos científicos, no sentido de que a posição dele não é pura e simplesmente uma posição em que ele vai receber as provas e atuar numa análise de fato imparcial. Ele precisa, por conta da gravidade dos crimes praticados, ter uma posição mais proativa. E ele tem essa posição proativa, assim, ao longo de todo o processo. A gente vê como nos próprios decretos de prisão, ele coloca isso. É curioso que em um trecho da sentença ele coloca o seguinte, olha, nenhuma das prisões cautelares que aconteceram em relação aos delatores, ela aconteceu porque se objetivava alcançar alguma delação premiada. Ela não aconteceu dessa forma. Embora todo mundo coloca o contrário, né? Mas em um artigo dele de 2004, em que ele faz a comparação com a Manipulita e vai tentar dizer, olha, nós temos que trabalhar num sentido mais robusto quando nós estamos falando de crimes de colarinho branco, ele diz, olha, não há nenhum óbice moral para que nós mantenhamos um determinado acusado preso, para que dele a gente possa ter, pelo exercício aí de uma pressão, algum tipo de resultado mais benéfico para a investigação. Então... Muito bem, eu ainda vou voltar com você explorando esse caso, e Cena Política volta já. Segue sendo a política debatendo a crise no país, o balança, mas não cai, de Michel Temer, a reforma trabalhista, como vai atingir você, e a condenação de Lula, se ele vai ser ou não candidato em 2018. Presença da socióloga e jornalista Isabelle Anchieta, da PUC-MG, do professor de Direito Constitucional Emílio Peluso, da UFMG, e do cientista político Oswaldo Deon, do IBMEC. Continuando com você, Emílio Peluso, eu gosto muito, não é segredo para ninguém que eu gosto muito de poesia. Estava me lembrando aqui no intervalo daqueles versos famosos de Augusto dos Anjos, quase 100 anos, o que tem o livro dele até hoje é sucesso. Ele fala que a mesma boca que beija escarra. Seria a condenação do Moro? Você estava dizendo que não existe provas assim mais fortes lá nos documentos da empreiteira contra o Lula, existe suposições, rascunhos. Você acha que nessa sentença dele, ao mesmo tempo que ele condenou e não mandou para prisão, ele quis fazer isso? Usando a mesma boca que beija... Não, acho que nesse sentido ele tentou ser coerente com o que ele fez ao longo do processo. Ele ao longo de todo o processo, ele sabia que não havia condições para se decretar prisão preventiva ou temporária que fosse. Nenhuma das modalidades de prisão cautelar, elas tinham seus requisitos cumpridos para que ele pudesse determinar isso no curso do processo. Ele chega a dizer, em alguns pontos da sentença, da possibilidade de que ele pudesse atuar sobre as investigações, da sua influência política e do que ele podia causar, inclusive de obstrução, alguma coisa nesse sentido. Mas ele diz, olha, não, questões de maior impacto precisam ser levadas em consideração, trauma que poderia isso envolver, o que não tem nada de jurídico, é uma consideração de outro caráter feita por ele, e aí ele vai dizer, olha, essas condições, se elas não estão presentes agora, não vai haver decreto de prisão preventiva. E de fato, pela jurisprudência mais recente do Supremo, mudada justamente nesse turbilhão de alterações que aconteceram agora recentemente no país, e que, a meu ver, vai contra, na verdade, aquilo que está estabelecido textualmente pela Constituição,
uma condenação só transitada em julgado em segunda instância, que poderia levar a um cumprimento antecipado da pena. Então, teria que se aguardar mesmo a decisão do Tribunal Regional. Leon, você acha que a Lava Jato está sendo desestabilizada, está sendo barrada sutilmente, muitas vezes até não sutilmente? Barroso, eu acho que houve uma desaceleração no governo Temer e agora acredito até que está havendo um esvaziamento da Lava Jato. Eu acho que talvez o protagonismo tenha se deslocado de Curitiba para Brasília. Já hoje é muito importante, aqueles que têm foro têm sido colocados em primeiro plano, aqueles que não têm foro, eles aparentemente não estão sendo julgados e eventualmente não estão sendo indiciados com a mesma velocidade de momentos anteriores. O pé saiu do acelerador mesmo. Exato. Então, a saída dos delegados da Polícia Federal talvez seja, da Força Tarefa, seja o elemento mais importante comprobatório dessa hipótese, de que realmente está havendo um esvaziamento da Operação Lava Jato. Isso é muito ruim, em especial pelo fato de que nós aí dificilmente teremos a possibilidade de aclarar, de lançar luzes sobre todas as áreas do envolvimento entre o setor privado e a esfera pública. Porque aquilo que a Lava Jato prometeu foi fazer uma espécie de passada limpo do Brasil, de que nós teríamos a possibilidade não apenas elucidarmos a relação da Petrobras com o sistema político brasileiro, mas de todos os demais contratadores, né, de todas as empresas e também dos setores que se beneficiam com aquilo que foi construído agora, né, por esse atual Congresso brasileiro, que é aquela ideia de poder, a partir de apoios não declarados, né, de suporte para as campanhas, que leis pudessem ser feitas à la carte, né? Leis que beneficiariam um grupo econômico aqui ou uma empresa acolá. É claro que isso tudo chama bastante atenção, porque, afinal de contas, o sistema político passa por uma situação muito difícil, muitas propostas de mudanças institucionais, e o que se imagina é de que apenas mudanças institucionais não vão conseguir resolver os problemas que nós temos, que são bem mais profundos do que apenas um arranjo do sistema eleitoral, uma mudança no sistema partidário, ou alguma coisa que possa realmente colocar a engenharia do nosso sistema político de uma forma diferente do que ela foi desde 88. A Isabelle está concordando com você e ela que tem algumas ligações aí italianas, que eu sei disso, eu perguntaria até para você emendar. A Operação Mãos Limpas na Itália durou 10 anos. Aqui, conforme ele disse, já está tirando-se o pé do acelerador 3 para 4 anos, né? Mas eu acho que, por um lado, eu concordo com todo o panorama que o professor está levantando, mas, por um lado, também houve uma mudança de mentalidade muito significativa no Brasil. Se a gente for pensar, hoje a gente tem um Brasil que fala de política. E a gente não tinha esse Brasil que falava de política, né? Hoje as pessoas debatem, elas sabem o nome dos deputados, elas sabem o nome dos vereadores. Um país que se ligava muito ao entretenimento, que sabia apenas o nome dos personagens das novelas, das telenovelas brasileiras, houve desde 2013. Acho que 2013 foi o grande marco, que é o Não é Só pelos 20 centavos, que começou com aquele movimento, de fato, por causa do aumento da tarifa, e aquilo foi ganhando outra proporção, foi ganhando uma proporção política, né? E se manteve na Copa do Mundo, que para mim aquilo foi incrível. O país do futebol não queria falar de futebol, queria falar de política. Queria protestar, né? Queria protestar. Então a gente está num país em que a gente achou que ia esvaziar a rua e sempre havia uma outra manifestação que surpreendia. Foi muito interessante, assim, que eu fui acompanhando durante todo esse período. Eu tenho feito um levantamento muito minucioso, principalmente dos movimentos sociais. E foi muito interessante que entre o intervalo de um e outro havia essa medida numérica, né? Se esse foi maior, foi menor. E sempre havia uma especulação dos cientistas políticos, de nós, que haveria um esvaziamento em seguida, né? Que a COP esvaziaria, que o próximo movimento esvaziaria. E a gente chegou a movimentos que foram 3 vezes maior do que as diretas já, 7 vezes maior que os caras pintadas, né, com um número de pessoas muito expressivo nas ruas. E a sensibilidade está à flor da pele. Em 2013 surgiu a partir de 20 centavos, o aumento da passagem de São Paulo, conforme você disse. E agora a gente teve lá em Curitiba agora, né,
que eu vi até uma nota brincando, a ovacionização, né? Foi ovacionado um casamento ostentação, ovacionado com ovos, né? Com joga de ovos. Literalmente né? ovacionado. O casamento ostentação da filha do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e ela, deputada federal e filha da vice-governadora, foi uma manifestação assim, até de certa forma, muito enfática e muito agressiva, né? Eu acho que esse é meu receio também. Acho que até que ponto a gente também não vai passar por um amadurecimento político. Acho que faz parte também essa agressividade. Se, por um lado, ela é péssima, ela não leva a lugar nenhum. Também eu tenho uma expectativa de que é um momento, uma etapa do próprio amadurecimento político, das pessoas buscarem mais informações, se informarem mais, que elas foram muito criticadas, assim, de estarem opinando sem ter algum critério. Acho que é uma etapa, a gente está numa etapa ainda que não é a ideal. Inclusive porque eu acho que muito pouco foi feito em relação à sociedade civil, em termos de propostas e saídas para essa crise. Que eu acho que a gente tem que pensar, sobretudo, o que a sociedade civil ofereceu de saída, além de ficarem se agredindo mutuamente, né, de uma saída mesmo para o país. Eu fico pensando, aconteceram algumas coisas, as 10 medidas de combate à corrupção, que veio um pouco do pessoal do Ministério Público, mas de alguma forma foi abraçada pela sociedade. A gente teve também algumas ações da sociedade civil, como o Mudamos, que é um aplicativo que foi, inclusive, orquestrado aí pelo idealizador do Ficha Limpa, que é o Marlon Reis. Você entende muito disso, né? Você tem muitos seguidores aí na rede social, né? Eu inclusive, tentei emplacar um projeto que ele também chegou num limite, assim. Então, acho que até que ponto que era tentar propor um primeiro reality show de política, em que as pessoas participassem de um reality show, que elas tentassem encontrar saídas para o Brasil e que fossem, viajassem e fossem de 3 em 3 meses propondo projetos de lei de iniciativa popular, né? Que foi o que criou o Ficha Limpa, que é o que pode criar as 10 medidas, né? Mas me permita, Isabelle, um ponto só que eu queria, concordando contigo, mas apresentando um outro ponto. Eu acho que as pessoas estão falando mais de política, mas falam mais de todas as coisas. Na prática, o que acontece também é um avanço fantástico das redes sociais no que diz respeito aos temas sociais, jurídicos, os temas que são relacionados à economia, à vida das pessoas. As pessoas estão falando mais sobre todas as coisas. Isso é bom por um lado, mas por outro lado, cria uma impressão de vigilância, cria uma impressão de que as pessoas estão falando sobre coisas que elas não têm domínio, em especial sobre a política e os assuntos constitucionais, aquilo que dá sustentação ao sistema político brasileiro. A gente tem também, né, uma espécie de muita informação e pouca consciência daquilo que realmente são os pilares, a base da vida política nacional. Agora, tem um ponto também que me chama muita atenção. O mundo inteiro está falando mais de política. É verdade. Se a gente observa, por exemplo, aquilo que acontece nas eleições dos Estados Unidos, não é? O eleitor médio americano parece que acordou, né, de uma situação em que parece que ele tinha sido internacionalizado, grande parte dos seus empregos, grande parte da sua maneira de poder pensar o mundo tinha sido abduzida, né, por um tipo de fazer política que era muito voltado apenas para as instituições. Na prática, talvez o que esteja acontecendo é que os indivíduos estão imaginando de que não apenas as instituições constroem a política, de que é preciso pessoas construindo política, e elas podem ser mais sofisticadas ou menos sofisticadas, mas elas querem ter o controle da agenda. Mas falando de outra ponta, existe essa ponta jurídica também, né? Existe também a politização do judiciário, que é um tema aí que está sempre presente. Você concorda aqui? Não, eu até, sobre esse ponto em específico, eu teria uma visão um pouco menos... Eu acho que ela, de fato, né, o que as redes sociais têm propiciado é que haja uma circulação de informações muito mais rápida, um acesso muito mais fácil, né? Mas eu acho que esse ponto da qualidade da informação, ele é essencial. As pessoas não têm se preocupado tanto. Por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção, né, em termos constitucionais, elas promoviam um desmonte da Constituição de 88. O que a Constituição de 88 estabelece em termos de garantias processuais penais eram simplesmente ignorados. E isso foi construído e alinhavado num tipo de projeto que foi muito debatido, muito criticado, inclusive até por pessoas que têm posições, vamos dizer assim, polêmicas, como o próprio ministro Gilmar Mendes no Congresso Nacional, quando ele foi apreciar o próprio projeto. Então, o que a gente talvez teria que pensar, não seriam formas mais interessantes também de tentar
tornar isso menos, essas informações sobre a própria política, menos ligadas ao que se chamou para o ano passado de pós-verdade, né, e mais próximas do que efetivamente é possível em termos constitucionais e é permitido em termos constitucionais. As pessoas tomaram várias posições no ano passado, dizendo, olha, não, é fora Dilma ou fora Temer, ou, não é, e sem ter um conhecimento específico do que Exato, estava sendo proposto, estava sendo dito. Né? Eu acho que o resultado de uma eleição como a eleição do Trump nos Estados Unidos, ou do Brexit na Inglaterra, ou do não ao acordo de paz na Colômbia, é muito mais de uma informação que é mal tratada, não é? E que as pessoas, a sociedade colaboraria mais criando fórmulas para poder tornar isso mais... E sabe como eu acho? Eu acho que falta a gente ter uma educação cívica nas escolas, sabe? Eu acho que essa formação, o entendimento da Constituição, hoje as pessoas não sabem. Então, até isso que você está dizendo, alguns artigos das 10 medidas violariam ou iriam de encontro. Outros não, eu acho que eles são perfeitos. Eu acho que um funcionário público, ele tem que responder 10 vezes mais do que uma pessoa comum por um crime que ele comete. Eu acho que, de certa forma, esse era o espírito da lei, né? Ele tornar mais rigoroso e tornar a corrupção, que ela não compense, né? Que o crime não compense. Então, havia uma série de questões ali que, de alguma forma, o espírito era esse. Mas eu acho que o que falta, sobretudo, é que a gente tenha isso nas escolas, que a gente tenha uma formação, de fato, cívica, política e constitucional. Isso foi muito queimado aí, né? Ficou uma coisa muito carola, muito... Porque ficou vinculado a uma questão religiosa. Religiosa, né? Ficou vinculado a uma questão religiosa, mas você pode fazer essa educação de forma laica. É extremamente possível. De forma cidadã, né? Cidadã. Pegando esse termo aí da Constituinte de 88. Temos que fazer mais um intervalo, Cena Política, volta já já. Segue Cena Política debatendo a crise no país, como fica o seu bolso com a reforma trabalhista e essa situação difícil que atinge tanto a Temer como a Lula. Presença da professora Isabelle Anchieta, da PUC-MG, socióloga e jornalista, do professor de Direito Constitucional da UFMG, Mírio Peluso, e do cientista político Oswaldo Deon, do IBMEC e da UNA. Isabelle, vamos começar esse bloco com você e voltar um pouco aí no início do programa falando dessa questão batendo no bolso das pessoas, a reforma trabalhista. Você colocou alguns pontos, eu em outro programa tinha falado que a CLT, uma velha senhora respeitável de 76 para 77 anos, mas que tinha um baú que tem pessoas que acham que lá tem muita quinquilharia e outros acham que lá tem muitas joias. E ficou esse embate, né? Se tira, se não tira, se muda ou não muda. Mas, e você até opinou que essa reforma já estava com uma idade bem avançada, talvez quase caducando. Mas em termos de direitos, assim, o que você poderia falar? Direito das pessoas, aqueles direitos que as pessoas sempre acreditaram que iam permanecer com eles, o que elas vão perder? Mantiveram uma boa parte dos direitos, mas de fato o que pode acontecer é que em alguns momentos da lei isso seja utilizado de uma forma equivocada, como a terceirização, né? Então há um receio dessa flexibilização num país em que a gente utiliza a lei de uma maneira equivocada. Então se por um lado ela aparenta ser boa, o receio é muito do uso que vai ser feito dela. E, presidente, tem só um exemplo, só te cortando um pouquinho, eu dava muito exemplo aqui em um programa que eu apresentava para debater as leis trabalhistas, que se você tem um hospital, você tem lá o médico, cirurgião, aquele que vai te fazer uma cirurgia, vai te cortar. Aquele não podia ser terceirizado. Mas o pessoal da limpeza, esse podia ser terceirizado. Agora vai ser todo mundo, pode ser terceirizado, no entendimento seu dessa nova lei? Não é, como se diz, não é do meu entendimento. E muito mais eu queria que fosse dessa forma, né? Eu acho que é uma das questões que eu coloquei, que eu acho que a gente tem que marcar, que eu acho que é um grande problema do país, é que as pessoas não são chamadas para o debate.
né? Então a gente não é chamado para decidir. É um país em que as coisas são de cima decididas de cima para baixo, né? e de acordos aí muito obscuros, né? Você vê que as coisas só acontecem assim, né? Uma semana acontece uma mudança, depois você vê que 15 bilhões foram liberados para as prefeituras e para os estados, e aí você vê uma lei sendo aprovada. Então, a forma como as coisas acontecem no Brasil que é extremamente equivocada. A gente tem uma população que quer participar, mas não encontra os meios e não encontra abertura para participar. Então, por exemplo, eu me recordo que foi uma pena porque a Dilma já estava muito descapitalizada politicamente, mas ela quis chamar um plebiscito para a reforma política. Naquele momento em que houve uma mini reforma política, né, em que se mudou pouquíssimas coisas, assim, uma pequena maquiagem do que seria o sistema eleitoral brasileiro, que precisaria passar por uma grande reforma, ela queria convocar a população para tocar em todos os pontos centrais, chamar a população para esse debate, uma população que está desde 2013 querendo vocalizar, querendo participar e que não encontra os caminhos. Então, acho assim, por um lado, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, acho que há um consenso que elas precisam serem tocadas, acho que até um consenso da população, mas não sei se da forma e da maneira como tem sido feito. A reforma trabalhista tinha subido no telhado, estava trabalhista da Previdência, estava pronta para despencar lá de cima, mas hoje o noticiário que com esse fôlego que o Temer conseguiu com a aprovação da reforma trabalhista no Senado, ele quer voltar com esse tema da reforma da Previdência, a reforma tributária, tentando por meio da economia uma sobrevida. E a da Previdência tem deformações internas muito graves, né? Então ela cria uma desigualdade entre os funcionários públicos e o setor privado. Antes de haver qualquer reforma da Previdência, tem que se pensar uma deformação que é feita dentro do próprio Estado brasileiro, né? Então acho que aí que é o problema, são privilégios que não querem serem colocados em questão, né? Querem exigir um sacrifício de uma população já extremamente sacrificada, quando na verdade o primeiro olhar deveria ser interno, o primeiro sacrifício, o primeiro ponto da reforma sempre deveria partir do próprio Estado e não o contrário, né? Hoje é interessante pensar nessas duas questões, porque se a gente tem uma Constituição que tem um direcionamento de preocupação com o estado de bem-estar social, como a Constituição de 88 o faz, né? Pensar nessas reformas realmente acontecendo dessa forma meio que atratorada, né, sendo impostas unilateralmente, a gente vai ver que vai ter resultados muito ruins. E mesmo se nós não tivéssemos também as reformas e procurássemos caminhos de aplicação direta da própria Constituição, a gente teria algumas soluções interessantes, né? Hoje mesmo a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que da economia que viria com a obediência aos tetos estabelecidos para o funcionalismo público no Brasil. E não se cumpre, simplesmente não se cumpre, né? O Supremo Tribunal Federal, quando foi instado a dar o sentido próprio do que a palavra subsídio, que são os vencimentos mais altos dentro do funcionalismo público, né? Quando ele foi provocado a dizer qual que era o seu significado, porque a Constituição diz, olha, subsídio é só uma parcela única, nada pode ser recebido além do subsídio. Ele disse, olha, não, mas verba indenizatória não entra nisso. Verba indenizatória é para realmente indenizar uma situação em que o servidor ou o juiz ou o promotor, né, tiveram que ter um gasto a mais além do subsídio. E aí você chega a valores estratosféricos, né, que são completamente fora do padrão estabelecido, ou da ideia de igualdade que se poderia esperar de um país. O próprio auxílio moradia, né? O auxílio moradia foi decidido... Que foi estendido para o Ministério Público, para a Justiça. E vai um pouco nesse sentido do que estava sendo levantado sobre a ausência mesmo de procedimentos democráticos dentro do próprio Poder Judiciário. Essa decisão é uma decisão que foi tomada pelo Luiz Fux de forma monocrática e ela está valendo desde 2014. Né? Isso é um absurdo. Né? Ele estende um valor de mais de R$3 mil para... Não passou pela corte. Não foi julgado pelo plenário até agora. E fica lá, ele engaveta e não é levado ao plenário. E aí, quando algumas pessoas dizem, olha, o que se está construindo no Brasil é uma casta jurídica, não é? Envolvendo promotores, envolvendo juízes, parece que isso é uma grande ofensa, né? Quando, na verdade, está explicando muito do que é uma determinada classe intocável que não quer colocar em discussão os seus próprios benefícios. Né? Esse é um ponto muito importante, mas eu acho o seguinte, que assodamento legislativo nunca vai ser algo moderno e nem inclusão social vai ser alguma coisa ultrapassada ao longo do tempo. Então, o que a Câmara Federal fez nesse período recente
foi traduzir uma reforma trabalhista que cria um desequilíbrio profundo entre aqueles que constituem o campo produtivo brasileiro e os trabalhadores e que gera uma situação de instabilidade profunda entre aqueles que vivem da sua força de trabalho em uma situação de declínio das filiações e do processo, né, de constituição de sindicatos e centrais sindicais nesse país. Nós estamos vivendo um momento de ampla presença do poder econômico e de uma baixíssima presença. Ou seja, não seria algo muito interessante associar esse assodamento legislativo com a derrocada de parte importante, porque inclusive agora a reforma trabalhista estabelece que o imposto sindical deixe de existir. Se me lembro bem, já era uma demanda de parte importante das centrais sindicais nesse país, mas não assim, porque esse tipo de assodamento impede que as centrais construam formas alternativas para poder garantir o financiamento do seu funcionamento. Observe, se a gente tem os desdobramentos dessa reforma trabalhista nesse atual quadro político da relação entre capital e trabalho do jeito que nós temos hoje, muito provavelmente aquilo que a reforma indica, e que me parece que é o seu principal ponto, que é a ideia de que o negociado supera aquilo que foi construído pela lei, é alguma coisa que vai fazer com que a parte que cabe ao trabalho no Brasil vai ser reduzida de tal forma de que nós podemos ter vários problemas políticos derivados disso. E acho que esse desequilíbrio não é importante, inclusive, me parece uma visão equívoca da relação política no que diz respeito ao mercado de trabalho e que coloca sob suspeição, inclusive, a própria reforma. Odeon, eu estava pensando aqui, quando você estava falando, que está acontecendo até mesmo uma certa paralisia sindical, porque as centrais sindicais estão à espera de alguma medida que amenize essa questão do fim do imposto sindical. E eu creio que mesmo nesse momento de turbulência política, elas estão evitando participar muito, sair às ruas. Eu não tenho visto. Nem as centrais à esquerda, nem as de centro, nenhumas aí também que são fixamente de direita. Os servidores públicos, especialmente os servidores ligados à área da segurança, né, ao setor judiciário, é que foram mais, verbalizaram de uma forma mais clara, né, estiveram no plenário, estiveram em Brasília, fizeram uma série de manifestações, mas aqueles que trabalham no setor privado, a impressão que se tem é de que não estavam exatamente bem representados agora nesse processo. Mesmo que a representação tenha ocorrido, a impressão que se tem também é de que os seus interesses não entraram de uma maneira mais destacada nesse projeto de reforma que vai alterar completamente. Se a gente observa, por exemplo, não só essa questão do negociado sobre a legislação, mas em especial as questões que dizem respeito à intermitência do trabalho, nós podemos ter uma nova geração de pessoas que têm carteira assinada, de pessoas que não têm a possibilidade de programar a sua vida, de que vão ter um desencaixe bastante amplo entre suas famílias e seu trabalho, filhos e pais. Isso vai gerar uma desorganização do mundo da vida que vai ser realmente antagônico aos interesses de aumento da produtividade, que é alguma coisa que realmente pode gerar, né, o desenvolvimento econômico desse Brasil. Da mesma forma também que o aumento das alternativas ligadas ao investimento para que nós tenhamos a retomada do desenvolvimento econômico nesse país. Agora, falar aqui, a legislação trabalhista, ela estava travacando o desenvolvimento da economia, é um pouco de mito, né? Porque durante o governo, principalmente o mandato do Lula, houve grande avanço econômico com essa mesma legislação. E mesmo um oposto, durante a ditadura militar, lá na mãos do Delfim Neto, o chamado milagre brasileiro, né? Milagre com aspas, houve também desenvolvimento trabalhista com essa mesma legislação, né? Que eu saiba, né? Acho que não houve. Não foi isso que nunca impediu não de estar em vigor durante o período ditatorial, permaneceu. E, na verdade, eu acho que mostra o que é o resultado disso, né? Isso não é propriamente, então, uma busca por modernização da legislação trabalhista que viesse como algo importante e benéfico para todo o setor ou gerasse mais produtividade. É muito mais poder econômico que quer, né, através de empregadores, definir formas mais precárias de exercício do trabalho. E teríamos que pensar na carga tributária, que talvez ela seja o grande impedimento, muito mais do que a CLT,
né, a carga tributária que incide sobre o empregador. Aí Sim. eu acho que é aí que está o ponto, né? Baixa Muito produtividade, ineficiência, né, brasileira. Isso tudo Exatamente. é muito importante, Aí é que compromete. poderia estar o nó, né? Cena Política faz mais um intervalo e volta já. Cena Política, neste último bloco, discute a crise e vamos voltar agora para Minas Gerais também, para a política aqui de Minas, porque afinal a crise também bate aqui, crise política, econômica, social e tudo mais. Temos a presença da professora Isabelle Anchieta, socióloga da PUC-MG, do professor Emílio Peluso, de Direito Constitucional da UFMG, e do cientista político Oswaldo Deon, do IBMEC e da UNA. Cientista político, é hora de falar de política aqui de Minas. Vamos voltar a discussão aqui para Minas. Nós temos aí um consórcio, vamos chamar aqui no poder, do PT e do PMDB. É um consórcio que está dando muita briga, sabe? Acho que, voltando àqueles velhos consórcios do Fusquinha, acho que os Fusquinhas não estão sendo distribuídos de uma maneira equânime, não. Está dando muita briga. Você acha que, misturando essa questão do governo, PT, PMDB, com a sucessão, qual que é o quadro aqui em Minas? Sucessão aqui local, né? Sim, eu acho que no primeiro momento houve uma tentativa de poder nacionalizar a disputa política aqui em Minas Gerais, no intuito de poder fazer com que houvesse uma diferenciação no governo atual, coisa que o governador Pimentel parece que conseguiu resolver com habilidade. Né? Ele conseguiu manter uma base importante no relacionamento com a Assembleia Legislativa, com destaque para o relacionamento com o PMDB. Logo depois do impeachment... Dalcléver, né? O Dalcléver tem mantido uma certa sintonia com o governador, ao mesmo tempo que ele está tendo muitas rusgas com o vice, o Toninho Andrade, né? Também do PMDB. Houve um distanciamento, né, do vice-governador com o Pimentel, Antônio Andrade com o governador Pimentel, mas ele conseguiu contrabalançar essa tendência, né, de distanciamento do PMDB com uma base sólida na Assembleia Legislativa e com o apoio do presidente Dalcléver. Dalcléver teve o seu apoio, teve o apoio do governador e tem feito hoje um mandato, né, a mesa da Assembleia Legislativa tem hoje uma proximidade bastante clara com o atual governo do Estado. É claro que o Pimentel tem sofrido bastante com uma série de denúncias, ele tem sofrido bastante com vários processos, com uma tentativa de associá-lo às questões ligadas àquilo que nós debatimos no primeiro bloco, né, da Operação Lava Jato, as questões quando ele foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas aparentemente ele consegue fazer com que nesse jogo jurídico, político, haja um distanciamento do seu próprio governo. Né, nessas denúncias, alguns meses aí a situação estava bem pior para ele. Mas assim, nessa corrida de nomes aqui da sucessão, depois eu quero ouvir vocês dois também, quem que seriam os nomes no páreo aí, no seu entender? Bom, o governador Pimentel pode ser candidato à reeleição. Eu acho que ele desponta, tendo em vista a complexidade do quadro político em Minas Gerais. Você acha que ele se reconstitui com o PMDB até o final do mandato, com essa parte mais... O ex-governador Newton Cardoso diz que com todas as dificuldades, ainda ele é um quadro político importante no estado de Minas Gerais, que o PMDB deve marchar com o PT no caso de uma sucessão aqui no estado de Minas Gerais. É claro que o governador buscaria aí o presidente da Assembleia no intuito de poder reproduzir a aliança que foi feita, né, em 2014, mas há alguns outros nomes. Por exemplo, a gente ouve falar o nome do antigo presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Pinheiro, né, que é do município de Ibirité. A gente ouve falar, por exemplo, no diretor-presidente da Localiza, né, Salim Matar, que é um empresário ligado a esses movimentos mais liberais. A gente ouve falar também do antigo governador Anastasia, tendo em vista aí o retorno do senador Aécio ao seu mandato, de que talvez o estrago que tenha ocorrido no PSDB não tenha sido tão profundo assim. Propriamente, ele talvez pudesse Anastasia não chegou a ser tão chamuscado.
Exatamente. Mesmo aí tentando associar nas delações, né, a campanha do senador Perrella e a campanha do senador Anastasia ao financiamento que foi feito pelo senador Aécio. Então isso tudo chamuscou, claro, não só o mandato de Anastasia, mas o mandato também do ex-presidente do Cruzeiro. Então isso gera muitas possíveis mudanças no quadro. Nós estamos observando, por exemplo, que o nome do prefeito de Belo Horizonte é um nome também considerável. É um nome que tem hoje uma popularidade importante no município, na capital, e de que talvez possa também ser um candidato ao governo do estado de Minas Gerais, além do prefeito também de Betim, né, Vitório Medioli, que também é um prefeito, tendo em vista aí os recursos que dispõe, né, e a tentativa de poder fazer com que o seu projeto político possa ascender aí a posição vamos colocar. Agora, a última experiência de um prefeito que ficou 2 anos e saiu para disputar o governo, foi o Pimenta da Veiga, foi catastrófica, né? Eu acho que até essa derrota que ele sofreu agora tem reflexo daquela decisão dele. Você acha assim, Isabelle, que acho que as pessoas não aceitam muito bem. Você elege o prefeito, ele nem esquenta direito a cadeira e já quer sair para o governo, entende? Tem gente também querendo até a presidência, né? Não só que estão na prefeitura pensando na presidência. Sem esquentar a cadeira, né? Mas eu acho que... Você está fazendo do Dória, né? Lá em São Paulo. Mas eu acho que agora vai ser diferente. Acho que também vai ser uma eleição diferente por uma série de questões. Até eu estava vendo uma pesquisa recente, a rejeição às pessoas, às siglas também ficaram muito fortes agora, né? A rejeição ao PSDB chega a 51% e a rejeição ao PT 53%, independente de qual candidato seja. Esse episódio do Aécio aí conseguiu assim, levar o PSDB a quase empate com o PT. Que mudança, e olha que uma mudança muito grande em 1 ano e pouco, né? O Aécio está entre os 4 mais rejeitados do país. Acho que tem o Temer em primeiro, eu não sei nem se ele é o 2º ou o 3º dessa lista, né? Não, acho que o 2º é Eduardo Cunha e depois vem Lula tem 45 de rejeição, é menor que Aécio. Bem menor. É impressionante. Ele está entre os 10 mais rejeitados. Então, assim, né, o Lula está lá também entre os 10, mas o Aécio está na frente. Então, para a gente perceber assim, que também é uma mudança, por um lado, isso também indica uma certa maturidade da população, assim, em relação até às escolhas políticas, porque dentro dessa rejeição a gente tem aí as pessoas que votaram no Aécio, evidentemente, né, e que de alguma forma estão analisando as coisas de outra maneira, né? Comprovaram uma denúncia e ele está tendo uma rejeição. Não vi ninguém na rua e ninguém o defendendo nas redes sociais. Eu queria até ouvir o Emílio aqui sobre isso, né? Ele colocou, e é lógico, quem está lá sentado na cadeira governamental é absolutamente, principalmente em Minas Gerais, é candidato com apoio da máquina, com grandes possibilidades. Mas juridicamente, o Pimentel, você acha que é a mesma pergunta que se faz em relação ao Lula, só que o Lula já foi denunciado, né? Já foi condenado, sim, né? Sim, eu acho que o problema do Pimentel, em termos de efeitos políticos, ele pode se tornar muito mais grave até do que o que a gente consegue projetar em relação ao Lula, né? O Lula a gente tem que esperar o julgamento no TRF, mas o STJ, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, né, em relação à denúncia, então, num processo criminal, pode decidir que ele teria que se afastar do cargo para responder, né, a esse processo criminal. E isso pode gerar... Bom, aí já sabemos. Aí a situação é pior, né? A situação se torna, de um momento para o outro, uma situação muito mais drástica. Então, a questão é que, em relação ao Superior Tribunal de Justiça, a gente não sabe qual o tempo no qual ele vai colocar essa questão em pauta, e se vai colocá-la em pauta nos próximos meses, né? Então, acho que tem esse efeito, que é um efeito que pode ser um efeito mais drástico no momento atual do que propriamente... Essa dubiedade da justiça é um pêndulo que fica marcando tudo e a grande maioria dos mortais, né, todos os mortais, não se sabe para que lado que esse pêndulo vai bater, né? Tem a morosidade e, como diria o Tancredo, você está falando aí do neto dele, e os interesses. Tancredo falava interesses, falava interesses não. O interessante seria se nós estivéssemos numa condição de constitucionalismo e de Estado de Direito, na qual a gente pudesse ter um pouco mais de segurança, seja
para uma condenação, seja para uma absolvição, né? E mesmo para o próprio tempo da justiça. É curioso que na última reforma processual que aconteceu, né, com o advento do novo Código de Processo Civil, havia um dispositivo que dizia que questões relativas à ordem cronológica dos processos de chegada nos tribunais, elas deveriam ser respeitadas. E isso foi retirado, né? Por meio de uma pressão da própria magistratura que não quis ela também se sujeitar a prazos. O Emílio, agradecer nunca é muito, né? Dizem. Agradeço Isabela Chieta, da PUC-MG, Emílio Peluso, da UFMG, Oswaldo Deon, do IBMEC e da UNA. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate semanalmente. Até o próximo.